Então vamos lá. Vamos começar aí a nossa segunda aula. A primeira aula foi ano passado, a primeira aula ao vivo. Não sei se algum de vocês chegou a assistir. Vamos tentar implementar aí esse projeto para frente, para a gente ver se a gente consegue quinzenalmente de início e depois até semanalmente estabelecer esses encontros aqui para conversar sobre as novidades em matéria tributária. Tá? Então é o seguinte, o chat não vai poder ser usado durante aqui a nossa aula. Por quê? Porque eu não tenho como parar para ficar lendo as perguntas que eventualmente são feitas para responder via chat. Tá certo? O que a gente pode fazer é, quem for meu aluno me procura no curso para tirar eventuais dúvidas. E quem não for meu aluno, manda e-mail. No final eu vou disponibilizar e-mail, Twitter, site, tudo que for necessário para me contactar. Tá certo? Então no chat de vez em quando eu vou passar aqui uma olhada, vocês podem... Depois eu vou ler tudo que vocês escreveram no chat, então vocês podem escrever à vontade. Agora, não vai dar para responder em tempo real. De repente depois até a gente faz um outro encontro para responder as perguntas, responder as dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tá? Se tiver algum problema, informa no chat, porque eu tento resolver baixando a qualidade do vídeo, se bem que ela já está bem baixa aqui. E outra coisa, esse vídeo eu vou tentar deixar disponibilizado por um pequeno período para quem não conseguir assistir. Se estiver picotando, alguma coisa assim, não fique estressado, fica tranquilo. Deve ser problema de internet, de tráfego de dados. A gente está, repito, fazendo uma transmissão ao vivo. Eu estou aqui na minha casa, transmitindo ao vivo para vocês, então pode ter algum problema na minha internet ou na de vocês aqui, na minha banda, na banda de vocês. Então, se tiver algum problema, depois eu vou tentar disponibilizar esse vídeo aí por uma semana, ou pelo menos até o próximo, né? A ideia é essa. Não sei como é que a gente vai fazer. Mas vamos então estudar aqui. O que eu fiz? Eu peguei os dois últimos informativos, o 452 e o 451. O 452 dessa semana e o 451 da semana passada. E selecionei alguns julgados aqui para conversar com vocês e para a gente, inclusive, dar uma analisada com uma abordagem até maior do que a abordagem que foi trazida no julgado. É até uma forma da gente estudar, aproveitar para tratar dos institutos tratados aí nesses julgados. Então vamos lá, do informativo 452, de 18 a 22 de outubro de 2010, eu trouxe esse julgado aqui, ó. O julgado da primeira turma, que é o recurso especial 1.130.680, relatado pelo ministro Luiz Fux. Acabou de ser julgado, dia 19 de outubro. Muito bem. Diz o seguinte, o julgado, tratando de compensação de ofício e parcelamento. Diz assim: os créditos tributários submetidos a acordo de parcelamento e, em consequência... Deixa eu botar só a tela aqui para vocês, para a minha imagem não atrapalhar aqui. Os créditos tributários submetidos a acordo de parcelamento e, em consequência, com a exigibilidade suspensa, não podem ser compensados de ofício pela Fazenda, implicitamente aqui na forma do Decreto-Lei 2287 de 86. As instruções normativas 600 de 2005 e 900 de 2008 da Secretaria da Receita Federal exorbitaram a função meramente regulamentar do supradito decreto-lei, daí que ilegais, pois afrontam o artigo 151, inciso 6 do CTN, ao incluir débitos objeto de parcelamento, cujos referidos créditos tributários estejam suspensos. E aí tem vários precedentes citados. Bom, para a gente entender melhor esse julgado, a gente tem que analisar o Decreto-Lei 2287/86 na parte que admite a compensação. Essa compensação é uma compensação em favor da Fazenda, tá certo? É uma compensação que a Fazenda pode fazer aqui. Eu trouxe aqui para vocês, na parte que interessa, o Decreto-Lei 2287 de 86,
no seu artigo 7º, ele diz o seguinte: a Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. E o parágrafo 1º, existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado total ou parcialmente com o valor do débito. Essas disposições aqui, que são as que interessam ao caso, têm a redação dada pela Lei 11.196 de 2005. Bom, o que acontece? Essa compensação não é aquela compensação que o contribuinte realiza, não é, buscando extinguir os seus débitos. Do contrário, o contribuinte que tem um crédito em face da Fazenda Pública, pleiteia a restituição e obtém, na via administrativa, o direito a essa restituição, só vai receber se não tiver débitos passíveis de compensação. Então, quem realiza essa compensação de ofício é a administração. Imagina, por exemplo, a situação em que o contribuinte tem um crédito proveniente de imposto de renda. Após a declaração de ajuste, ele apresenta a declaração, consta lá um crédito a seu favor, quer dizer, foi antecipado mais do que deveria ter sido recolhido a título de imposto de renda, apurou-se no ajuste. Então, a Receita Federal, antes de restituir aquela verba ao cidadão, irá verificar se ele é devedor à Fazenda Nacional, e aqui leia-se, basta que ele seja devedor à Fazenda Nacional, não importa se débitos tributários ou não. Se ele for titular de débitos em face da Fazenda Nacional, independentemente da natureza, porque o artigo 7º do Decreto-Lei 2287, como a gente acabou de ler, não faz referência à natureza tributária, então a Fazenda poderá realizar essa compensação de ofício. Então ela pode deixar de restituir um montante recolhido indevidamente a título de imposto de renda, imputando esse crédito que o contribuinte tem no pagamento de um débito, por exemplo, relacionado à FGTS, né? Porque a Fazenda Nacional, como a gente sabe, é credora das verbas devidas ao FGTS, não é titular, porque o FGTS é um fundo do trabalhador, mas a cobrança, por lei, fica a cargo da Fazenda Nacional, e o FGTS não tem natureza tributária. Pode haver também um crédito proveniente de multa que tenha sido imposta por algum órgão da administração e cuja cobrança incumba a Fazenda Nacional, e aí ela vai realizar essa compensação. Entenderam? Então é uma via de mão dupla. O contribuinte no âmbito federal pode realizar a compensação com base na Lei 9.430 de 96, mas, evidentemente, isso é uma via de mão dupla, e a Fazenda também, no caso em que o contribuinte pleiteia a restituição e a Fazenda reconhece que ele tem direito a essa restituição, pode realizar essa compensação de ofício. Antes da gente ir para a questão relacionada no julgado, fiquem atentos para o seguinte: essa compensação aí é a compensação feita na via administrativa. Na via judicial, antes da reforma que alterou o artigo 100, essa última que alterou o artigo 100 da Constituição, não havia possibilidade da Fazenda Pública se recusar a cumprir uma sentença condenatória em repetição de indébito sob o argumento de que o contribuinte possuía débitos para com ela, argumentando ou invocando essa compensação. Essa compensação é para a via administrativa. Na via judicial, ela não pode ser oposta à coisa julgada material, evidentemente. Acontece que com a alteração que foi promovida no artigo 100, agora consta lá um parágrafo 9º, dizendo que antes da expedição do precatório, o juiz tem que ouvir a Fazenda para ela indicar débitos eventualmente passíveis de compensação com aquela verba a ser requisitada através do precatório, né? Então agora essa compensação também pode ser feita em sede judicial antes da expedição do precatório por força do parágrafo 9º do artigo 100, disposição recente. Tá? Mas não é disso que trata o Decreto-Lei 2287. É a compensação na via administrativa. Muito bem. Basicamente, o que esse julgado está explicitando? Está explicitando o seguinte, que a Fazenda Pública não pode fazer essa compensação de ofício quando o débito do contribuinte estiver com a exigibilidade suspensa, por exemplo, através de parcelamento, que é o caso do julgado. Ó. Vamos voltar aqui para dar uma lida no julgado. Deixa eu botar aqui só ele.
e diz lá, os créditos tributários submetidos a acordo de parcelamento e, em consequência, com a exigibilidade suspensa, não podem ser compensados de ofício pela Fazenda. Por quê? Porque as instruções normativas que autorizam essa compensação exorbitaram a função meramente regulamentar desse decreto-lei na disposição que nós lemos. Por quê? Porque afrontaram o 151.6 do CTN. Se a exigibilidade está suspensa, não pode a Fazenda Pública realizar a compensação de ofício. Certo? Porque para fazer essa compensação, o pressuposto óbvio é que o débito seja exigível. Está com a exigibilidade suspensa, não pode haver a compensação, nem mesmo nas parcelas vincendas do parcelamento. Tá certo? Essa é uma posição de turma, da primeira turma. Pode acontecer da segunda turma decidir em sentido contrário. Mas, em princípio, a orientação que se conhece no âmbito do STJ é essa. Então, vamos acompanhar e ver como é que vai evoluir essa jurisprudência aqui, ou, eventualmente, se vai ser mantida e até pacificada através da sessão. Os julgados de turma não são tão relevantes quanto os da sessão, mas são relevantes até que não haja uma controvérsia com o julgado de outra turma. Ok? Então, sobre o primeiro julgado, era isso que nós tínhamos que ver, e eu que gostaria que vocês indicassem no nosso chat aqui se estão acompanhando